Opa, vamos lá, mais uma análise aqui. Dessa vez é o GBP/USD. De novo, é uma análise top-down. É uma análise top-down e a gente está aí no time frame mensal. E olha o que a gente tem aí, né? Eu não vou nem traçar a linha, só botar a reguinha aqui que dá para perceber que o preço ele tá numa zona aí, né, de fundo histórico, né? Fundo histórico. Então, e ele já e ele já reagiu a essa zona, né? Já deixou um pavio aí dentro de tudo que ele desceu esse mês, ele já voltou um bocado. Ah, de novo, eu não acho tão interessante a gente observar aqui o semanal, mas essa semana aqui, esse vela verde aí é aquele pavio do mensal, né? É. Então vamos ver se a gente encontra no diário, nos outros time frames, alguma coisa que corrobore isso, né? Então a gente vinha numa queda aqui. Nosso último trade foi a favor dessa queda, né? E ele devolveu. Ele devolveu. E aí agora aqui no time frame de 4 horas, que é o nosso principal time frame, que é onde a gente toma as decisões, né? E olha o que a gente tem aqui. A gente tem a tendência, né? Olha só, um topo, né? Um pullback numa descida. A descida continua, nós temos um novo pullback. Foi onde a gente entrou. A gente não necessariamente estopou essa ordem, não. A gente saiu antes, né? A gente viu essa reversão e a gente saiu da ordem. Ah, ou seja, o preço obedeceu essa consolidação aqui nessa área aqui, onde tem bastante ordem aqui, e foi para lá. O preço pode voltar para cá novamente? Pode. Ele pode fazer. Ele pode voltar lá para consolidação de novo. Assim como ele pode romper aqui e fazer um pullback. Então, vamos. Isso esse exercício precisa encarar o preço. Não olhar isso só para um lado. Tem que olhar como ele faria e o que seria o impulso para ele fazer um dado movimento e qual seria o impulso para ele fazer o outro movimento no sentido contrário. Então seria esse aqui seria um, né, que seria um suporte que vê esse pullback. Lembrando que aqui é o gráfico de 4 horas, então esse pullback seria, sei lá, semana que vem, né? É porque hoje é sexta. Hoje não, daqui a pouco é sexta, né? Tá, então teria esse movimento. O outro movimento seria ele voltar aqui para a área de demanda, por aqui assim, né? Para depois ele tentar romper. Aí ele faria um triplo topo aqui, né? E aí daqui aí é outra análise, né? Ele poderia romper para cá ou finalmente romper aqui e aí sim cumprir a. Assim como ele poderia descer aqui, mas não voltar a subir imediatamente, podia fazer um pullback e continuar descendo, ou seja, ele pode de fato criar um canal aqui, né?
Ele pode criar um canal aqui e ficar aí, sei lá, semanas aí nessa posição. Nada é imediato. Primeiro, o preço não anda em linha reta e também não anda. Então, de novo, a gente não sabe para onde vai. Ninguém sabe para onde vai. Mas a gente tem uma ideia de, uma vez que ele foi para algum lado, a gente tem ideia de onde ele pode parar, né? Ele pode parar aqui nessa consolidação, por isso que a gente marca aqui que o preço pode vir aqui, para depois ele romper aqui. Se ele subir, a gente sabe que ele deixa uma área com muita ordem aqui, com muita liquidez aqui, onde ele vai voltar para buscar essa liquidez, para depois ele continuar a subida, né? Tem essa área aqui também, que é uma área de... Só que faz tempo isso, né? Também tem isso. A memória do mercado não é muito longa. Tá? Áreas de suporte, resistência, essas áreas de consolidação, onde tem muita liquidez, tem que ser perto. Tipo, muito velha, ela não está mais funcionando. Tem mais ninguém defendendo aquela posição. Queria ele, como eu falei, ele ficar brincando aqui dentro, voltar para cá novamente, um pouquinho mais alto talvez aqui, né? Sempre nota que esse padrão não vê como aqui, ó, isso aqui tá normalmente por isso quando ele faz uma reversão, ele faz aquela parabólica, ele faz aquela curva, aquela sinuosa curva grande. E é por isso que eu digo que talvez esse preço ele possa não romper aqui, né? Lembra do nosso padrão FBC é Fail Break Change, né? Então, se o preço segue para essa possibilidade aqui, ele fez o quê? Porque até aqui ele está fazendo fundos mais fundos, ó. Então ele está seguindo, né? Então o que, que ele precisa fazer aqui, né? Para exemplificar o padrão Fail Break Change, né? Ele precisa falhar de fazer break, que seria romper, né? Para depois ele fazer o C, que é o change, que é mudar. E ele vai fazer um fundo mais alto. Aí aqui seria a boa para quê? A boa para pegar essa subida daqui até aqui no mensal. Aí para passar um mês aí posicionado aí, uma elementice, né? Mas é. Então a gente tem a possibilidade dele fazer assim, fail break change, ou fazer daquele outro jeito que a gente também sabe que funciona, que é quando ele rompe primeiro, é quando ele rompe de cara, ele já, que aí é o bendito ombro cabeça ombro, né? Deixa eu ver como a gente fala de ombro cabeça ombro sem falar da figura, né? Que ficou aqui a figura, né? É quando você tem o que quando você tem o pivô expandido, né, cara? Você tem o... Tá? Agora que a gente já entendeu a historinha desse carinha aqui bem direitinho, a gente vai fazer o que? A gente vai procurar entrar para algum lado aqui, né? Para que lado? A gente não sabe. Então a gente vai entrar no time frame e procurar confirmações desse movimento,
Tá? Normalmente a gente trabalha aqui no time frame de 15 minutos. Aí de novo a gente volta pro padrão wake off, né? Esse padrão wake off ele é muito importante, cara. É um negócio que é tanto numa análise técnica convencional a gente ia ficar sem opção, né? A gente ia ficar sem opção. E com wake off não, né? A gente já sabe que aqui ó, é um clímax de com aqui o rally automático. A gente não sabe se esse rally acabou aqui. Eu vou marcar, né? Porque aí depois do rally automático ele vai fazer o que? Ele vai voltar para dentro do canal e vai fazer vários retestes até ele fazer o que? Até ele fazer ou o TAD ou o Spring. E depois que ele fizer o TAD ou o Spring, a gente vai observar para ver para que lado ele vai, né? Que aí ele vai mostrar pra gente ou o SOS, que é o sinal de força. A gente vai saber se ele vai voltar para dentro da estrutura, né, de consolidação com a estrutura de lateralização lá do time frame de 4 horas, né, ou se ele vai romper mesmo esse suporte aí e possivelmente tornar ele uma resistência. Mas aí como ele rompendo isso aí, a gente entra no rompimento pra gente pegar essa primeira perna, né? A gente sabe que vai fazer um pullback depois, mas a gente bota ali 3 para 1 para ganhar rápido e sair lá logo da operação. Então o nosso plano para esse caboclo aqui é esse, né? Eu vou mostrar esse padrão wake off aqui agora. Uma reacumulação, né? É esse aqui, ó. É esse aqui, deixa ele aparecer. Tá aí, ó. Tá, então o preço vem subindo, faz o buying clímax. Então ele está nesse ponto ali, ó, fazendo ali o rally automático, que é onde a gente tem a nossa primeira linha de suporte. E aí a gente tem a nossa linha de resistência que sai lá. Aí a gente teria o spring, no caso, do preço sair para a direção de cima, né? A gente teria que ter um spring, ou seja, quando ele estopa a moçada aqui embaixo, né? E aí se coloca um monte de ordem aqui, porque a galera pensa que o preço vai descer, né? Aí se acumula um monte de ordem aqui, aí é quando ele decola, aí a gente espera o primeiro pullback depois do massacre aqui da Serra Elétrica. Aí depois do massacre a gente espera uma distribuição comum, que é essa aqui, né? A gente teria aí uma distribuição comum, que seria esse caso aqui, né? Então a gente teria aqui o último ponto de supply, né? O ponto de oferta, né? Aí a gente tem aqui o clímax de compra, né? Que estava por aqui. E aí o pessoal pensa, não, agora vai subir. Cria-se uma área enorme aqui
de liquidez, muita ordem, aí ele pega e aí ele desce. Aí aqui no sinal, no segundo sinal de fraqueza, aqui do outro lado, quando ele faz o pullbackzinho curto, é aqui que a gente entra e vamos embora com ele para dentro da área de lateralização lá do fundo, onde a gente está olhando ali. Então essas são as possibilidades para esse par. Tá? A gente vai colocar um alerta ali nas duas áreas ali de suporte e de resistência do canal. E aí vamos aguardar o sinal tocar aí pela madrugada pra gente ver para que lado ele vai. Aí a gente entra. Beleza? Acho que ficou claro, né? Esse tipo de análise, né? Então acho que não tem muito mistério não. Tá bom? É isso por agora.